Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 30 de 1 Samuel. Esse capítulo também traz muita coisa para a gente. Na semana passada, a professora Marisley trouxe o capítulo 29 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 30. O que fazer quando tudo parece perdido? Esse é o tema do nosso estudo. Como os irmãos sabem, eu viajo a trabalho, estou sempre em viagens e quando eu saio para viajar, o meu maior desejo é retornar em segurança para minha casa e encontrar a minha esposa e as minhas filhas saudáveis, seguras, em boa condição. E eu acredito que deve ser assim para todo pai. Todo homem, quando viaja, ele retorna, se ele viajar a trabalho, quando ele retorna para casa, eu acho que é o cenário que ele quer encontrar. Davi, porém, retornando depois de ser dispensado por Aquis da batalha contra os judeus, ele vem ali com seus homens viajando cerca de 120 quilômetros, provavelmente a pé, eu acho que talvez a cavalo, mas mesmo assim é uma distância bem grande, e ele vindo com seus soldados ali, ansiosos por chegar em casa, reencontrar suas famílias, seus soldados encontrarem seus familiares, Davi também reencontrar suas esposas, porque ele tinha duas esposas na cidade de Ziclag, uma delas era Abigail, a mulher de Nabal, né, aquela que a gente já havia estudado, a outra era Ainoã, que era uma Gisraelita, isso. E elas viviam ali naquela cidade ali de Ziclag, né? Porém, quando ele chega, esperando, ansiando por encontrar sua família, o que ele vê? A cidade está em chamas, a cidade está devastada. As pessoas foram levadas cativas, as tendas, as casas estão incendiadas. O que fazer então, quando tudo parece perdido? Davi, que já vinha sofrendo perseguições de Saul, de repente está ali se vendo meio que forçado a lutar contra o seu povo, mas por uma intervenção divina ele é dispensado daquela batalha por Aquis, e aí ele retorna para sua terra, para sua casa e encontra esse cenário. Onde está o Deus que eu sirvo? Como você deixou, meu Deus, como você deixou que isso acontecesse comigo e com este povo? Eu não sei se eu saberia lidar com essa situação. É difícil você chegar e ver tudo devastado. Mas Davi mostra para a gente que Deus sabe de todas as coisas, Ele não nos desampara e para Ele tudo é possível. Davi e seus soldados eles começam a chorar, eles pranteiam até suas forças acabarem. Eles choram, choram. Isso nos mostra que há tempo para tudo, inclusive para o pranto, inclusive para que você possa lamentar pela sua situação. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa, só porque você é cristão, não importa o que aconteça, nada te abale. Não, às vezes você precisa chorar sim. Às vezes você precisa rasgar o seu coração para Deus. Né? Na sequência ele se levanta, manda chamar o sacerdote Abiatar e pede para que ele traga o éfode, que era um manto sacerdotal usado em situações de sacrifício, em situações de consulta a Deus, ou seja, em situações onde ia se ter um relacionamento com o Senhor. Isso nos mostra que antes de tomar uma decisão importante, mesmo que esteja em meio a uma catástrofe, em meio a alguma coisa muito ruim, é necessário que consultemos ao Senhor. É necessário prantear, mas também é necessário dobrar os nossos joelhos e pedirmos orientação para Deus. Davi pede para que o sacerdote consulte ao Senhor para saber se ele alcançaria a tempo aqueles amalequitas que atacaram a cidade, que atacaram o acampamento. E o Senhor diz que sim, que para que ele se apresse e que ele sim alcançaria e recuperaria todo o povo. Davi então junta o povo e o povo estava ali revoltado com Davi, dizendo que aquilo era culpa dele, querendo apedrejá-lo. Ele reúne ali o povo da cidade, os homens, são 600 homens, e partem em busca dos amalequitas. No meio do caminho, eles vão atravessar uma espécie de um riacho e 200 desses soldados já vinham cansados desde a longa
caminhada de Gat até Ziklag, eles param e ficam por ali. E os outros 400 atravessam com Davi. Eles encontram um homem, um soldado, que havia sido, na verdade, um escravo egípcio que havia sido abandonado pelos amalequitas. E ele poderia ter matado esse escravo, afinal era um dos amalequitas que invadiram o acampamento. E esse homem já está ali abandonado há 3 dias sem comer, esquecido pelos seus senhores ali. E Davi dá água para ele, dá um cacho de passas, dá figos, dá uma série de coisas, o alimenta, cuida dele por um tempo e pede a ele para que ele o ajude a procurar os amalequitas. E ele então responde a Davi: jura pelo teu Senhor que você não vai me matar nem vai entregar de volta os amalequitas. Davi jura, e aquele homem guia Davi pelo caminho mais rápido, ou talvez na direção mais correta, até o acampamento dos amalequitas. Isso nos mostra também que, mesmo em meio a tudo que estava acontecendo, havia tempo para uma espécie de caridade, havia tempo para cuidar do outro que estava caído no caminho. E isso traz um grande benefício para Davi, que é o de alcançar rapidamente o acampamento dos amalequitas. Feito isso, ele chega até o acampamento, eles entram ali em batalha, mas nenhum sequer é perdido, nenhum homem sequer é perdido. Outra coisa que acontece também, Davi consegue resgatar todas as pessoas ali que haviam sido cativos, todas as suas esposas, as esposas dos seus soldados, os filhos todos que haviam sido cativos, levados cativos, bem como os despojos de guerra que aqueles amalequitas já haviam colecionado, porque eles já haviam invadido várias cidades no caminho. Nesse meio tempo, aí, antes de invadir Ziklag, eles já haviam atacado outras cidades e tomado os despojos, como gado, utensílios e tudo mais. Davi recolhe tudo aquilo e leva de volta para o povo. Levando de volta, quando eles encontram os outros 200, os 400 que estavam com ele na batalha, com o coração endurecido, dizem que Davi não deveria dividir entre eles ali os despojos, mas Davi disse não. Todos são merecedores desses despojos de guerra. Divide igualmente, e isso vira um estatuto em Israel até os dias de hoje. Na sequência, ele envia também aquelas cidades por onde ele havia passado, ele envia oferta desses despojos para poder meio que voltar o relacionamento com aquele povo, né? Agora ele já estava muito perto de ocupar o trono de Israel, então ele já começa a agir como um verdadeiro rei. Tá? Segue também o estudo agora, então essa é a história do nosso capítulo 30, segue também em PDF algumas explicações sobre as passagens dos capítulos. Eu espero que os irmãos tenham gostado, fiquem bem, tenham um bom domingo, um bom almoço e nos vemos no culto da noite de adoração ao Senhor. Muito obrigado, tenham um bom dia.